Olá, meus irmãos queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um estudo da série Vida no Campo. Se você não acompanhou os estudos anteriores, eles estão gravados, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, pode deixar aí uma mensagem, um comentário. Teremos o prazer em incluí-lo lá, certo? Temos um grupo que está lotado, mas o outro ainda tem vagas e também criamos esta semana, importante dizer, um canal. Aqueles que querem apenas receber, né, os nossos convites para estudos, os nossos materiais, podem entrar lá. Eu avisei também lá no grupo que todos que participassem aqui hoje do estudo teriam uma surpresa, né? E para que você tenha então essa surpresa, me manda um oi lá no WhatsApp, que até o final aí eu mando para vocês, tá bom? Uma satisfação enviar essa surpresa aí para vocês. Os demais depois também vão receber, tá? Só vou dar uma prioridade para vocês que estão aqui na sala Zoom, né, que se dispuseram a participar conosco desse estudo. Mas a gente sabe que outras pessoas também têm compromissos na igreja, tem outras questões aí que não nem sempre podem estar conosco aqui na sala Zoom, então nós não vamos privá-las de terem acesso aí a essa bênção, tá bom? Mas a prioridade é vocês. Eles depois eu compartilho lá no domingo ou na segunda-feira, ok? Como, como, perdão, como sempre fazemos, vamos levar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, estamos iniciando mais uma recapitulação de um estudo da tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a todos nós em nome de Jesus. Amém. Lição 8: Problemas nas cidades e soluções no campo. O verso áureo: o Senhor também será um refúgio para o oprimido, um refúgio em tempos de dificuldade. Salmos 9, verso 9. Mais uma vez, o apelo do Espírito de Profecia, neste caso aqui está em Eventos Finais, página 95. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. É um apelo reiterado, né? E logo aí no início do estudo, as razões são apontadas, porque é, as cidades não são um ambiente para os cristãos, né? As condições que predominam na nossa sociedade são condições terríveis, né? O pecado, a perversidade, os vícios, né? Vivemos numa sociedade inundada por todo tipo de vícios, de apelos à imoralidade, músicas, o marketing, enfim. Essa semana eu estava assistindo a um documentário e até onde consta não é um documentário cristão, assim, de um cristão, enfim. Documentário que não é recente, né? Já tem aí uns bons anos, mas falando do fast food, né? E de como as crianças, os jovens, os adultos são bombardeados constantemente com propagandas apelando aí à gula, né? Apelando aí ao apetite deturpado, né? Por fast food, né? E, obviamente, aqueles que estão mergulhados num ambiente urbano, né? Da cultura urbana, né? Porque, como já falamos aqui anteriormente, precisamos sair das cidades, mas antes de sair das cidades, precisamos amar a vida no campo e romper com a mentalidade da cidade, né? Então, é, são condições, em todas as circunstâncias aí, que não são propícias para quem está se santificando. Estou dando aqui um exemplo aqui de fast food, mas certamente existem outros apelos muito piores e danosos ainda, né?
Olha, o fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. Ellen White fala, mais uma vez, a eventos finais, né, de que as cidades ímpias, né, essas condições todas é, de impiedade, de pecado, isso vai atrair, e já tem atraído, né, a ira de Deus, e, portanto, seus filhos precisam deixar esses lugares para não serem também alvo, da vingança de Deus, né, que será pesada. À medida que o tempo fosse esgotando aí, que nos aproximarmos da volta de Jesus, o pecado, por um lado, vai aumentando os vícios, né, todo tipo de depravação, e por outro lado também os juízos de Deus cairão sobre as cidades. Muito bem, eu abro aí para a participação de vocês. Alguém gostaria de comentar? Feliz sábado a todos, a paz do Senhor Jesus. Essa lição é aquilo que nós já sabemos de cor e salteado, né? Podemos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, consegue. Essa questão de estar na cidade acaba cegando muitas pessoas. E eu já fui cega, né? Há tempos atrás, morei na cidade tanto tempo e demorei tanto para conhecer essa mensagem, mas o interessante é a lição vem trazendo os aspectos, primeiro, sobre o quilômetros de distância. Eu acho que isso é um tema muito importante da gente falar um pouquinho mais, Rafael, porque muitas pessoas acreditam que vida no campo é apenas não estar no centro urbano, mas se você se afasta alguns quilômetrozinhos, já vai fazer diferença. E na prática de quem vive no campo, de quem conhece a lida do campo, sabe que não é bem assim. Porque quantas cidades antigamente era uma zona rural e de repente a cidade foi aumentando e se tornou ali uma cidade. Eu conheço pessoas que hoje estão dentro da cidade, sendo que eles compraram a casa no campo, né? Só que era bem próximo da cidade. Então, hoje, assim, estão lutando para poder sair do ambiente que hoje é um ambiente urbano. Então, assim, esse conselho de Ellen White sobre quilômetros de distância das grandes cidades, nós temos que levá-lo muito, muito, muito a sério. Como já falamos algumas vezes lá no grupo, creio que aqui também, em algum momento, às vezes a pessoa até adquire uma chácara, um sítio, a quilômetros da cidade, mas à beira de uma rodovia, né, de uma BR, e ali ela fica sujeita a todo tipo de crime, né, de criminalidade, se expõe a família, então são erros, né, muito graves. Muito bem, mais algum comentário, irmãos? Temos ali o tópico nosso corpo e sentidos, né? Segundo Romanos 12, 1 e 2, como deve ser o nosso corpo. Ellen White diz: homens e mulheres devem ser ensinados a examinar cuidadosamente cada hábito e prática e, de uma vez por todas, afastar tudo que, produzindo uma condição insalubre no corpo, sobre a mente uma, lança sobre a mente uma escura sombra. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 794, né? É, tudo que produz uma condição insalubre sobre o corpo, né? Então, na cidade, muitas vezes o trabalho em escritórios, né? A pessoa tem que ficar numa mesma posição por horas a fio, sem exposição à luz solar, ambientes sem ventilação, né? Fica ali o ar-condicionado e muitos micróbios, germes, né?
Então, irmãos, é algo a se pensar, né? Tudo aquilo que não é propício à saúde, ou seja, insalubre, né? Precisamos nos afastar disso. O barulho, a confusão, a agitação das cidades, né? Ellen White fala aí dos gases venenosos. Só piorou, né? Até de lá para cá, né? Dos tempos de Ellen White para hoje. À vontade aí, Marciela. É, eu queria, dentro disso que você está falando, voltar só um pouquinho no segundo tópico, né, que fala sobre a advertência. E dentro disso, o texto vem falando em relação às calamidades que irá acontecer, né? E hoje a gente tem visto assim de forma muito evidente, podemos dizer assim, é, o rumo que o mundo está tomando, né? Aí vem a questão da poluição que você está falando, o ambiente, a poluição sonora, a poluição ambiental, violência, como os textos trouxe para nós, né? O texto de Oséias, né? Muito interessante. E a questão de nós compreendermos tudo está mostrando o que vai acontecer nas cidades. E as pessoas, muitas das vezes, que não são cristãs ou, né, especificamente adventistas, estão fazendo esse êxodo rural, né? Eles estão voltando para o campo. E isso é muito interessante. Eu vi uma pesquisa há poucos dias, eu não sei nem se estava lá no grupo, mas eu vi uma pesquisa falando que as pessoas estão retornando para o campo e tinha os dados, assim, eram uns dados muito significativos da quantidade de pessoas que estão atualmente morando no campo. E isso mostra que essas evidências bíblicas que Deus deixou apontando que as cidades estariam em calamidades, muitas pessoas estão alertas em relação a isso, né? E uma dos motivos para nós sairmos das cidades é exatamente pelos juízos que irão cair sobre elas, né? É o que a lição também vem trazendo. Muito bem. Caminhando aí, então avançando, nós sabemos que muito em breve todos os fiéis filhos de Deus, né, guardadores dos mandamentos, serão privados de comprar ou vender. Então, nessa altura já deveremos estar produzindo o nosso próprio alimento, né, pelo menos alguns gêneros básicos para garantir o nosso sustento, certo? E aí aqueles que forem fiéis, obedientes, poderão se apegar à promessa. A promessa é: ser-vos-á provido o vosso pão, a água vos será certa, né? Então, também Ellen White fala, né, sobre o cultivo apropriado, inteligente, seja algo que não se baseia em achismos, né, em senso comum, mas algo racional, inteligente, ali o cultivo da terra com as melhores técnicas, o conhecimento disponível, enfim. A terra dará seus tesouros para benefício do homem. Então, aqueles que forem obedientes a essa palavra, seguirem tudo isso, terão o seu pão, certo? Da terra, né? Fruto do seu trabalho. Depois, no tempo de angústia, e aí alguns fazem confusão, quando precisaremos ir para lugares desertos, lugares isolados, aí sim seremos servidos pelos anjos, né? O pão e a água também serão certos, mas aí nesse caso, devido às circunstâncias, nós seremos alimentados ali pelos anjos e será por um período breve, né? Porque os últimos acontecimentos serão breves. A obediência aos mandamentos de Deus é a condição sobre a qual suas promessas são cumpridas. Ok? Então é preciso ser obediente a tudo aquilo que o Senhor nos revelou, inclusive essa mensagem de ida para o campo. Quero lembrar que todos aqueles que estão aqui têm uma bênção, tá, para vocês, mas preciso me chamar lá no privado, tá bom? Vou compartilhar com vocês em primeira mão, depois, domingo, segunda-feira, enfim, eu vou compartilhar lá no grupo também, porque há pessoas que não podem, não têm condições de estarem aqui conosco, tá bom? Mas a prioridade aí será para vocês.
Alguém tem algum outro comentário? Precisamos caminhar aí para o fim, meus irmãos. Hoje a nossa reunião é menor. Mais alguma observação? Os textos são muito bons, né? Temos mais uma vez aquele texto que sempre voltamos nele, né? O arrogar-se nossa nação, né? Testemunhos para a Igreja, volume 5. Creio que aparece também em eventos finais, que alguns tomam como o decreto dominical. Ah, o decreto, quando vier o decreto dominical, então precisamos ir para o campo. Mas o que ela diz aqui no texto é, na verdade, o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. E quando que isso aconteceu? Isso aconteceu ainda no século XIX, né? Quando os Estados Unidos da América, mais particularmente ali no ano de 1888, chegou a aprovar no Congresso uma lei dominical nacional, mas ela acabou sendo revogada. Após a defesa brilhante do Alonso Jones, né? Temos até um livro, existe o audiolivro também no YouTube sobre isso, com esse título, A Lei Dominical Nacional, do Alonso Jones. Uma defesa brilhante ali do princípio da separação entre Estado e Igreja, enfim, essa lei foi revogada, mas ali foi o sinal para o povo de Deus sair das cidades, ir para, primeiro, cidades menores, é aquilo que ela orientava, né? Como passo preparatório para ir para o campo, para depois ir para lares solitários, lugares isolados, né? Que isso será lá no período do tempo de angústia. Muito bem, mais Oi, alguma? Rafael. Pois não, pois não. Eu tenho uma questão. Sempre a gente segue os conselhos da Ellen White, mas tem uma coisa que me deixa assim um pouco intrigada com relação a quilômetros. Porque antigamente, na época dela, as cidades eram muito longes uma da outra. Hoje, você anda um pouco, você já está na outra cidade. Aqui mesmo tem cidades emendadas. Mas se você vai para um lado, aí você tem que escolher ir Conurbação, para outro lado. Oi? fenômeno da conurbação, quando essas cidades vão É, fazendo as crescendo e metrópoles, vão né? se Vamos dizer assim. conectando. É. É. E aí você tem que ir para outro lado que não seja esse emendado com outra. E aí, só que esses quilômetros você não consegue ir muito longe, porque já tem outra para o outro lado também. Então, é um negócio assim que eu vejo, você ir para o campo e depois ir para lugares isolados, esses lugares isolados hoje estão cada vez mais escassos. Porque você anda, já tem outra pessoa do outro lado, né? Olha, irmã, depende, tá? Depende, porque quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil profundo, vamos dizer assim, né? A maior parte da população se concentra nas áreas litorâneas. Então, nessa faixa litorânea, realmente não há tantos lugares assim mais afastados. Mas quando vamos para o sertão, interiorzão do Brasil, norte do Brasil, tem muitos lugares afastados, né? É, sim, O, esses é, o, lugares, sim. o que que nós entendemos, né? Ellen White, assim, ela não coloca uma regra fixa, porque as condições variam muito realmente, né? E como é importante continuarmos com contato ali com as cidades para pregarmos nas cidades, né? Uhum, Pode ser que alguns tenham um chamado, como temos o irmão Aquiles, né? Tá lá até no grupo, né? Que ele exerce aham. um trabalho missionário magnífico lá no interiorzão do Amazonas, né? Só viajam de barco, aquela coisa toda, né? Então ele está fazendo um trabalho missionário lá com aquelas populações ribeirinhas, aquelas populações isoladas, indígenas, né? Ele vai muito a aldeias indígenas pregar o evangelho. Às vezes precisa pregar com auxílio ali de intérprete, né? Enfim, e tudo mais.
Então, temos que confiar na direção de Deus, pedir ali a direção de Deus para ver qual é o nosso chamado específico. Alguns vão para lugares mais afastados, outros, até por condições de saúde, por exemplo, não podem se afastar tanto, mas sempre pelo menos alguns quilômetros, né? A uma distância segura das cidades, porque existe esse fenômeno que Marciela falou, que a irmã comentou aí também, que as cidades vão crescendo, vão se aproximando de quem está ali no campo. Então é bom ter um lugar reservado, um lugar em que a pessoa realmente vai poder estar em contato com a natureza, sem correr o risco ali de a cidade chegar até ela, né? É como a regra também de não formar colônias, né? Temos o princípio de não formar colônias. Mas de repente, ali a quantidade de famílias, ela fala uma ou duas famílias, mas há casos ali na história dos pioneiros que tinha mais de duas famílias. Não é uma regra tão fixa, mas nunca formar uma colônia, né? Se você falar assim, vamos ter lá uma comunidade com 10 famílias, para mim, claramente é uma colônia, está descumprindo a regra, né? Bem, irmãos, mais algum comentário, mais algum ponto aí? A gente destaca aí os pontos principais, né, de cada lição. Isso, Sempre é muita obrigada. coisa. Pois, por nada, irmão. Deus abençoe. Me mande depois lá uma mensagem lá, um oi lá no privado que eu estou encaminhando lá a bênção, tá? Precisamos levar essa mensagem de forma inteligente para outros irmãos também. Comentamos lá no grupo essa semana como há, infelizmente, pastores, pessoas aí ensinando de forma completamente errada, né? O plano de Deus sobre onde devemos morar nos últimos dias, cada um de nós aqui tem uma responsabilidade, né? De esclarecer os outros irmãos, levar essa mensagem. E às vezes pode ser um convite para o grupo do WhatsApp, um convite aqui para o estudo, pode ser um panfleto, pode ser ali um livrinho de presente, né? Um livro Vida no Campo, ou da cidade para o campo. Pode ser uma pregação, uma palestra na igreja, se você tiver essa oportunidade, né? Se as portas não estiverem fechadas para você ainda. Irmãos, não havendo mais comentários, vamos finalizando por aqui, tá bom? É, Estou encaminhando aí já duas pessoas me mandaram lá o oi. Vocês podem também entrar em contato com a Maciela, que é uma das administradoras do grupo. A Maciela vai compartilhar também a bênção. A própria Maciela acabou de receber ali, tá? E continue conosco. Nós estamos sempre trabalhando para oferecer o melhor para a igreja, né? No que diz respeito aí a conteúdo sobre a vida no campo, preparação para o tempo do fim. E é isso. Fiquem com Deus. Um sábado ricamente abençoado e até o próximo estudo, tá? Essa semana a gente compartilha lá o cronograma, porque não são todas as sextas-feiras. Por exemplo, sexta-feira que vem não teremos o estudo, porque eu estarei apresentando uma palestra na minha igreja, né? Presencialmente ali. Certo? Feliz sábado, tchau. Feliz sábado, meus irmãos. Mais uma breve oração. Senhor nosso Deus, estamos finalizando mais um estudo. Pedimos que o teu Santo Espírito continue com cada um aqui. Trabalhe também nos corações daqueles que têm sido resistentes, Senhor, a essa mensagem, porque o Senhor deseja o melhor para cada um dos teus filhos e o Senhor quer que o teu povo, o povo remanescente, procure um lar no campo nesses últimos dias. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.